agregar em sua vida. Use, Senhor, de uma forma ímpar, única, singular, a vida do nosso pastor Enoque. Senhor, que nós possamos ser ministrados nessa manhã da Almasbraque, tendo a certeza que o Senhor Deus está aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, paz do Senhor. Pode sentar, por favor. Quero agradecer ao pastor William, né, pelo convite, e vocês que estão aí, venceram o frio, né, o sono. E vamos falar um pouco sobre as nossas finanças, né? O que a Bíblia nos ensina acerca disso. Né, eu tenho 46 anos, farei 47 anos agora o ano que vem. O mês que vem, desculpa, dia 22 de julho, então você já pode se preparar para mandar o meu presente. Comecei já pedindo, né? E é interessante que a gente tem, eu até vou usar isso como exemplo, a gente tem às vezes dificuldade de pedir alguma coisa para alguém, né? Ou pedir ajuda, né? Quantos de nós já sofremos porque era para a gente ter pedido ajuda para alguém e a gente não pediu? E eu lembro que quando eu era mais jovem, eu não gostava que comemorasse meu aniversário. Coisa estranha, né? Não sei se tem alguém assim também com esse mesmo espírito aí. Mas, gente, por que não celebrar algo que é tão bom, que é viver, né? Que é ter a vida? Por que a gente... Alguns celebram demais também, que é ter um mês de celebração do aniversário. Né? Parece aquelas festas judaicas, né? É que o exagero também, eu acho que ele acaba sendo um problema. Né? Mas estou aqui para julgar comportamento de ninguém. Quer trocar? Não vamos julgar comportamento, né? Porque por que a pessoa faz isso também, né? De repente, é uma necessidade dela. Eu lembro de uma mulher, pastor William, que tinha 300 pares de sapatos numa palestra que eu ministrei. Né? Que eu falei, para que ter tantas coisas? Né? Para que ter 50 paletós? Você necessita de 50 paletó? Paletores? Paletor, né? Paletores? De paletós? Paletores não, paletós. E ela falou que ela, quando era criança, não tinha sapato. E ela falou, eu vou ter sapato. E ela tinha mesmo assim, 300 pares de sapatos. Né? Então, às vezes a gente acaba julgando a pessoa por aquilo, mas não conhece a história dela. Por que ela foi para... Né, tem aquilo? Então, isso nos ensina também a não ter um espírito de julgamento também tão rapidamente. Né? O legal, na verdade, né, é a gente ouvir as histórias. Até eu gostaria de começar aqui, não sei como vai ser a dinâmica do tempo, pastor. Nós vamos até que horas? Até as 10? 10h30? Tá bom. Mas eu gostaria de ouvir um pouco vocês, assim, se vocês... alguém tem alguma dúvida, né? Por quê? Para a gente trabalhar, ou o que vocês trabalham, por exemplo, né? Eu queria conhecer, tem aqui meu amigo convidado, o pastor Elias, de São Mateus, né? Me ligou ontem, eu falei, já, vamos lá me ajudar lá. Né? Pastor Elias, não sei se eu conhecia o pastor William, conhecia já, não? Não? Nós fomos consagrados na mesma época, né? 2017, né? Ele está indo agora. Isso, eu você, o pastor Elias Codioto e também o pastor Fabiano. Tem mais um homem, isso, que é o irmão lá. Alguém, vocês querem se apresentar? Eu só queria saber com quem que vocês trabalham, por exemplo. Eu sei que o pastor Elias... Isso. É um pastor semi-integral, né? E é Uber. E você, meu amigão do microfone? Não, mas hoje você trabalha em quê? Qual que é a sua idade? 6 anos. 16 anos, maravilha, super jovem. E o irmão? Eu era funcionário público, agora estou de férias permanentes, estou aposentado. Maravilha. Mas a senhora só atuava em qual área? Seu nome só atuava em qual área? Eu trabalhava no Tribunal de Justiça de São Paulo. Meu nome é João. Que bacana. Prazer, João. Tem algum problema de passar os microfones assim para vocês? Se tiver também desconfortável, só falar um pouquinho mais alto, tá? Tá, eu sou o pastor Joseildo, eu sou caminhoneiro. Bacana. Quantos anos, pastor Joseildo? Joseildo? Isso, Joseildo. O senhor diz na... Como caminhoneiro? Como caminhoneiro já uns 20... Não vou exagerar, mas eu acho que até uns 16 anos. Bacana, que legal. 16 anos já na... Eu acho que ele estava focado em mim, pastor. Essa câmera aqui não, né? Não, então acho que eu... Pega, tá bom. Que bom, pastor. Bacana. E você, meu amigão?
Meu nome é Emanuel, tenho 23 anos e eu sou técnico de mecânica, trabalho numa indústria metalúrgica. Que legal. Meu nome é Marcelo e eu sou Uber também. Bacana. Mas futuramente eu quero ver se eu consigo trabalhar na área das marmitex, dos hambúrgueres, né? Estudar para isso, né? Bacana. No caminho, eu já estou caminhando para entrar no estudo para poder sair dessa área de Uber e entrar na área de alimentos, né? Você também tem um dom específico nessa área de alimentos? Você cozinha bem? Ou Eu você... tenho uma noção, né? Aí eu quero estudar para poder me aprofundar mais nisso. Bacana. Né? Que é um sonho que eu tenho trabalhar com isso, né? Não só eu, como a minha esposa dentro de casa também. Ela já tem um caminho mais longo que o meu já, né? Que já, o começo já vai dar um bom passo, né? Você já ouviu a história do rapaz que trouxe a Shining Box para o Brasil? Você Não. chegou a ver a história dele? Ainda Vale a não. pena. A história dele inclusive agora ele teve um acidente, né? Trouxe o quê que você falou? Ele trouxe a Shining Box, a comida chinesa para o Brasil. É interessante a história dele. Ele é um exemplo que seria legal você ou ler uma biografia, não sei se tem biografia, mas ler algum documentário sobre ele, essa história da Shining Box, do Shining Box. Um outro exemplo também, tem um filme no Netflix que é A Fome do Poder, que é do pessoal dos irmãos Dick Maris, que construíram o McDonald's no começo do século XX, sabe, em Hollywood. E é legal que você vai começar a ter ali alguma percepção. E tem que se inteirar, né? Hoje, por exemplo, para você, uma sugestão, o próprio Senac tem alguns cursos de gastronomia. Porque por que eu já quero usar esse espaço assim, pastor, como algumas dicas? Porque é questão da legalidade no que você faz. Né? O pastor é advogado, certo? Só tem um OAB. Porque a OAB te habilita a ser um advogado. E você que quer ser uma pessoa da área de alimentação, o que te habilita a ser? Só o conhecimento? Você entende? Só a experiência? Então, a experiência ela é válida, sim. Mas, por exemplo, eu não poderia jamais ser um advogado, mesmo se eu estudar todos os livros de direito, de Código Penal, né, e direito tributário, sem ter uma qualificação, uma certificação ou uma entidade que me dê legalidade para isso. Você entende como que é importante? Porque, às vezes, nessa área, vou pegar você como exemplo, na alimentação só a experiência é suficiente. Não é. Só a experiência não é suficiente. É importante você trazer uma autoridade sobre aquilo que você quer fazer para você começar a pegar um nicho de mercado de pessoas diferenciadas, porque senão você vai atuar sempre num nicho menor também, assim, com todo respeito. De repente, seu público-alvo é X, é aquelas pessoas, se prepara para atender aquelas pessoas. Se você desejar alcançar um nível de pessoas mais qualificadas, vai exigir de você também algumas qualificações, sabe, algumas legalidades, algumas autoridades, tá? Mas bacana, muito bacana a sua história. Obrigado. Você, meu irmão, por favor. Sou o cooperador Bruno e eu sou gráfico. Gráfico, que legal. Vamos lá, mais o próximo. Sou irmão Jair, sou programador de locomotivas, trabalho na MRS. É o que conduz ali o... Eu tomo conta da manutenção, para o trem não quebrar. Então, por exemplo, eu trabalhei essa noite. Eu tenho equipes em Santos, tenho equipe em Bauru, tenho equipe em Jundiaí e tenho equipe em Manuel Feio. Então, se o trem, por exemplo, quebrar em algum lugar, algum trecho, automaticamente eu sou acionado o maquinista, ele entra em contato com a rádio mecânica e essa rádio mecânica entra em contato comigo. Jair, o trem quebrou em tal lugar, aí eu tenho que acionar a minha equipe, a mais próxima, vejo distância, tudo, e direciono a equipe para lá. Então, gente, o trem quebrou lá em Rio Grande da Serra. Aí eu já sei que a equipe que tem que ir é Manuel Feio, que é a mais próxima. Para que a gente não... às vezes a gente pensa... Eu não sabia disso. Às vezes de noite a gente está dormindo e pensa que está tudo parado. Não está parado. As locomotivas estão andando de madrugada e não pode parar porque de manhã a CPTM tem que trabalhar e não pode ter nada quebrado no trecho deles. Seu nome mesmo, perdão? Jair. Então você que usa trem, começa a orar mais pelo Jair, pela equipe dele, hein? Para que eles estejam sempre aptos lá para nos ajudar. Que legal, muito bacana essa. Obrigado, irmão Jair. Bom, meu nome é Tarcísio, sou vigilante patrimonial, né? E gosto da área de mecânica de automóveis também. Que bacana. Não exerço a função ainda de mecânico, né? Mas cheguei a fazer alguns cursos a respeito.
Bacana, muito bom. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Danilo Pompeu, né? Trabalho na área de logística, não estou exercendo a minha função, né? Estou um tempo desempregado, mas estava exercendo uma função de vendas. Até o tempo agora já estava exercendo a minha função de vendas, né? Procuro uma oportunidade na área de trabalho, né? Aqui a oportunidade que vinha aparecer, eu estou à disposição, né? Até pelo meio de que nós estamos vivendo, né? Nós não estamos podendo escolher função, né? E assim eu tô fazendo essa função de vendas até um tempo atrás aqui agora, né? E é isso. Bacana, muito bom. Meu nome é William, sou advogado recente, há 3 anos, e aí eu sou autônomo, né? Trabalho para mim mesmo, tenho um escritório aqui na Pires do Rio, próximo ao Cemitério da Saudade, há 3 anos. E atuo na área de direito da família e de direito penal, em algumas coisas, não são todos, né? Mas, e tem alguns parceiros também, algumas parcerias para abranger outras áreas. Mas um advogado recente, 3 anos apenas. Bom dia, meu nome é Antônio. Eu sou cabista na parte de telefonia, mas no momento eu exerço também a função de programador, que a empresa ela assimila tanto como mexe com PBX, então tem os dois serviços, e no local que eu estou também é necessário ter um pouco de conhecimento de programação. Muito bom. Bacana. Me chamo Walter Santos, também vigilante patrimonial, 48 anos. Muito bom. Bacana. Que bom, gente. Bom saber. Eu sou Enoque Caló, 46 anos, cuido do dinheiro das pessoas. Então, quando vocês ficarem ricos, ou se vocês quiserem ficar rico no sentido do equilíbrio financeiro, né? Pode me procurar que eu posso te ajudar de alguma forma, né? Faço isso desde garoto. Meu pai tinha negócio, né? E eu cuidava também, ajudava meu pai. Com 14 anos eu falei para ele que eu não ia mais trabalhar com ele. Ele ficou muito bravo comigo, mas eu fui para trabalhar numa indústria, né? Dezembro de 1988, com 14 anos. E depois de lá trabalhei 5 anos nessa empresa, 7 anos no banco, 16 anos na penúltima. E agora em setembro eu farei 3 anos que eu estou na área da educação. Inclusive, eu tenho um projeto de educação financeira para as crianças, né, que nós colocamos em 2019. Vamos falar alguma coisa também desses princípios, né, planejamento, prestação de conta, partilhar, poupar, né, que é importante. E eu gostaria de desafiar vocês, né, assim, eu sei que não sei se vocês trouxeram alguma coisa para anotar, mas assim, em relação pode até usar depois o bloco de anotação do seu celular. Mas assim, o que eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês já inicial, né? Eu vi ali o nosso irmão falando, no momento a gente não tem muito o que escolher, mas assim, eu gostaria de fazer uma provocação para vocês, só de reflexão. Por quê? Se eu perguntasse assim para vocês, o que você nasceu para fazer na área do trabalho? Porque a gente às vezes tem uma relação com o trabalho, uma relação muito desgastosa, uma relação como se o trabalho fosse algo ruim, ou se fosse algo penoso, ou se fosse um castigo que Deus, né, nos deu. E, na verdade, houve ali uma sentença para Adão, né, do suor do seu rosto, você comerá ali o seu alimento, porque era muito mais fácil para Adão antes do pecado. Só que, às vezes, a gente tem uma relação do trabalho como se fosse algo muito profano. Muito, poxa vida, e a gente faz qualquer coisa pelo trabalho, ou faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, ou então tem essa dificuldade, dessa falta de identidade em relação ao trabalho, ou o que você nasceu para fazer. Então, por exemplo, eu vi aqui os irmãos falando ali, o nosso irmão, da questão da mecânica também, que é uma aptidão, ou é um sonho, ou é uma facilidade, ou você tem uma habilidade na área de mecânica, mas que eu gostaria que vocês pensassem com bastante carinho, independente da idade. Até nosso irmão que falou que agora está definitivamente de férias, sua idade, perdão? 70 anos. Você sabe com quanto... Vou citar esse caso, não vou usar outro caso americano, vou usar um caso aqui que eu ia falar, uma empresa brasileira, mas não vou citar.
Tem um homem chamado Zig Ziglar. Ele começou a ser palestrante com seus 70 anos. Não sei se ele ainda é vivo, mas ele era um vendedor da área automobilística. E ele mudou a vida dele de forma completa. Por quê? Nós precisamos de ter uma atividade para nos sentir útil. Né? Tanto é que é provado pessoas que aposentam, se ela não tiver um equilíbrio emocional muito forte, em pouco tempo ela começa a perder o sentido da vida. Né? E tem que ter. E como que a gente pode ter essa sacada, meu irmão e meus irmãos? O que você faria sem ganhar um dinheiro? Né? Fica essa reflexão para você. O que você faria sem ganhar nada, mas você tem satisfação de fazer aquilo? Pensar no Neymar, por exemplo. Um cara nasceu para jogar futebol. Apesar que, em termos de testemunho, não é um muito bom exemplo. Mas, em termos de habilidade, o cara, né, se bem que ele cai bastante, vamos pegar ele, o Messi, o Kaká, que eu acho que é um exemplo mais ideal para a gente usar aqui nesse momento. Inclusive, ele foi agora palestrante do Summit Brasil, né, que o Summit é um evento que tem na igreja do pastor Bill Hybels, já desde 1990, se não me engano, e agora ele foi palestrante também. Né, de um testemunho, inclusive, acho que não sei se foi o Barcelona que chamou ele para um jogo, né, dos ex-jogadores. Ele falou assim, mas como que você está me chamando? Porque não foi um cara estrela. Eu falei, não, mas o seu testemunho faz com que você pode voltar aqui e fazer parte desse jogo, um jogo comemorativo que eles fizeram. Agora, imagina você ganhar dinheiro naquilo que você nasceu para fazer. Gente, é maravilhoso, é a melhor coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, eu gostaria que você tivesse uma relação com o trabalho, não uma relação de pena, de algo penoso, algo duro, algo, poxa, mas assim, eu queria que você refletisse na sua vida, nos próximos dias, até escrevesse, por exemplo, como que você se vê nos próximos 5 anos. Porque se eu e você ficarmos atenados só nas notícias ruins, sabe, no que o jornal fala, no que a mídia fala, ficar o tempo inteiro na internet, no YouTube procurando notícia, quero ver agora qual é a próxima desgraça que vai acontecer com o governo, ou com o país, ou com o mundo. Você não tem tempo para se organizar para você fazer algo ao seu favor. E todos nós, irmão, guarde isso, lá no Salmo 139:16 diz assim, ó, antes que qualquer um de seus dias existisse, Deus escreveu cada um deles no seu diário. A gente pensa que o negócio de diário é coisa de menina, né? Não é verdade? Quem já teve um diário aqui? Tem coragem de levantar a mão. Ninguém quer levantar a mão, né? Coisa de menina, pastor Enoque, você está maluco? Mas não é. Olha, Salmos 139:16. Olha que fantástico. Depois você lê o Salmo inteiro, mas olha que fantástico. O Salmos 139:16. Vou ler até o 15. Não, vou ler um pouquinho mais antes. Ó. O 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, o salmista dizendo aqui em relação a Deus. Digo isso com convicção. Olha o 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. E aí fica para nós um desafio de verdade, irmãos. Independente da sua idade, o que Deus pensa a respeito de você. Como homem. O que Deus pensa a respeito de nós como homem? O que Deus tem para nós a respeito da nossa vida, da nossa história como homem? Qual é o propósito que Deus colocou em nossas vidas? Tem um homem chamado Charles Goodyear. Esse homem, ele falou assim, Deus me colocou no mundo para transformar o látex até virar pneu. Ele pegou dinheiro emprestado com os parentes, ficou endividado, mas ele não desistiu. E ele conseguiu transformar o látex, a vulcanização ali, até chegar no pneu. O cara marcou uma história. Quem depende do pneu? Todo mundo. Quem depende da borracha? Só o trem lá que não tem, ou tem também, né? Deve ter umas borrachas, né? Em alguma parte lá. Mas, irmãos, todos nós dependemos do pneu. É só olhar para aqueles carros ali, tudo com pneu, uma bicicleta, uma moto. Foi um homem, pastor William, que falou assim, Deus me colocou no universo para resolver esse problema.
E eu quero provocar vocês de verdade nesta manhã. Quais os problemas ou qual o problema que Deus colocou na sua mão para você resolver? Agora, qual que é a nossa dificuldade como homem? Eu falo por mim, eu tenho vários problemas também, irmãos. Não tenho, assim, várias dificuldades, né? Problema, talvez eu tenha um ou dois para resolver, que às vezes a gente não quer resolver. É de procrastinar, de deixar para amanhã, de não fazer. É de, isso não vou. Vamos pensar numa faculdade. Né? Não vou fazer uma faculdade porque vai demorar demais. Imagina uma faculdade de Direito, são 60 meses de estudo. E depois estuda ainda mais para tentar passar no exame da ordem, que não é fácil. Então, como você vai se posicionar? Como nós gastamos nosso tempo? Como que nós nos viramos? Por quê? Para a gente parar de responsabilizar sempre o outro. Sempre o governo, sempre a igreja, sempre o prefeito, sempre o vereador, sempre os políticos. Eles têm também a parte de parcela de responsabilidade dele, sim, mas a maior responsabilidade é minha e sua, na condição da sua vida. Então, queria que você tivesse essa relação com o trabalho de uma forma muito clara. Por quê? Nós podemos exercer o nosso ministério dentro do nosso trabalho. Nós podemos fazer isso. Na Bíblia, diversos homens fizeram isso. Neemias fez isso. Daniel serviu mais de 60 anos reis. E deu testemunho lá. Olha a história de Daniel. E Daniel estava lá dentro, inserido dentro do contexto daqueles governos. E olha quantas coisas Daniel conseguiu fazer. Então, eu já queria trazer essa provocação para vocês, que você possa escreva, irmãos. Né? Escreva a sua trajetória profissional. Por que eu falo para escrever? O escrever chama princípio do registro. É bíblico? É bíblico. Por que nós conhecemos hoje os evangelhos, toda a história bíblica do Velho Testamento, do Novo Testamento? Porque alguém escreveu. Inspirado pelo Espírito Santo, mas tem um registro aqui. Olha a importância do registro. E tem um texto lá em Abacuque, acho que 2:4 ou 4:2, que fala assim: escreva a visão com letras garrafais para quem passar correndo possa ler. E se eu falasse assim, pastor Elias, qual é a visão que você tem para você? Onde está escrito isso? Por quê? É importante a gente tirar isso daqui da mente, do quadro mental, e colocar em algum lugar para que você possa ver isso diariamente, possa ser confrontado até com isso diariamente, e isso fará uma mudança na sua vida. Pode acreditar, irmãos, não estou brincando não, isso é sério. Isso é muito importante. Mas por quê? A gente, às vezes, não tem uma definição do que nós queremos. O que você quer trabalhar, Enoque? Qualquer coisa que arrumar, eu pego. Não. E olha que interessante isso. Eu estou usando essas partes, vocês não vão ficar bravos comigo, né? Mas por quê? Por que a gente não recebe? A Bíblia fala, às vezes. Quem precisa de um carro aqui? Um exemplo. Quem está precisando de um carro? Alguém precisa de um carro? Mas qual o carro que você precisa? Você já pensou sobre isso? Você levantou a mão, né? Você já pensou qual o aspecto do carro que você precisa? O ano, a potência, a cor, se ele é bicombustível, se é a diesel. Você já pensou nisso? É igual a gente... pode se eu descer que vai atrapalhar também, não? Pode? É igual a gente falar assim, o irmão João, vai na minha casa. Irmão João, vamos pedir uma pizza? Vamos. Qual pizza? Não, pode pedir qualquer uma. Você entende como a gente, às vezes, não tem muita definição? E é uma coisa boba, pastor William, é uma pizza só. Mas, às vezes, essa qualquer uma não é a pizza, é o nosso estilo de vida. Qualquer coisa serve? Não. Por isso que a palavra é tão enfática para nós, e fala assim, você não recebe, Enoque, porque você pede mal. Como eu sou da área de finanças, né, eu sou palestrante, conselheiro, consultor, escritor, tudo que você pensar de dinheiro, como eu falei, nasci para cuidar do dinheiro dos outros. Eu recebo algumas provocações, às vezes, de alguns vizinhos, de algum amigo, falo assim, como que eu faço para ter 1 milhão, Enoque? O que eu faço para ter 1 milhão? Aí eu até, às vezes, me falo assim, compro uma espiga de milho, né, crava um negócio na sua casa, planta lá que você vai ter vários milhões, vai nascer os milhos. Mas aí eu falo assim, mas por que você quer ter 1 milhão? Qual é a motivação que você quer ter 1 milhão? Você entende como é importante essa reflexão? Qual é a motivação que você quer ter o carro? Para qual necessidade? Né? E até outro dia eu vi uma postagem que um cara falando assim que
Algumas pessoas ficarão pobres porque se ela ficar rica, ela vai embora e não quer saber mais de Deus. E é verdade isso, gente. Para alguns de nós, se nós ficarmos com muita condição financeira, né, e tem gente que já até consegue ter essa percepção e até fala, é verdade, viu? Acho que isso é comigo. Olha que interessante, Provérbios capítulo 30. Depois eu vou abrir para vocês perguntarem também, tá? Por favor, perguntas fáceis. Olha, Provérbios capítulo 30. Ditados de Agur, a partir do versículo 7. Ó, 2 coisas peço que me dês, antes que eu morra. Olha que legal, alguém que tem definido o que ele precisa. Vocês conseguiram, estão entendendo, assim, estão conseguindo perceber a nossa conversa nessa manhã? Né? O que você precisa de verdade? Né? Escreve isso, gente. Faz uma carta para o seu futuro, escreve uma carta para Deus. Se Deus escreveu sobre a nossa vida, pastor William, no livro dele, qual a dificuldade de a gente escrever uma carta para ele? E na verdade você está escrevendo para você poder registrar, para você poder depois revisitar essa carta. Na escola a gente tem um projeto que a gente fala que é cápsula do tempo. Às vezes você escreve alguma coisa, enterra, para daqui 2, 3, 4 anos você olhar aquilo que você projetou, se aconteceu ou não aconteceu. E não é pecado, irmãos, isso. Não é pecado. Calma que eu já vou tentar explicar um pouquinho isso também dentro de uma palavra, de uma proposta bíblica. Mas olha que interessante esse Agur pedindo. Ó, Provérbios 30, versículo 7. 2 coisas peço que me dês, antes que eu morra. Primeiro, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Já está de bom tamanho, né? Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, né, ou sendo rico, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. O que esse rapaz está pedindo aqui? A porção necessária. A condição do equilíbrio. Pobreza é ruim. Pobreza extrema, pior ainda. Riqueza, se não souber usar, também é um peso para você. Porque você vai confiar tanto no dinheiro que você não vai querer seguir a Cristo. Como aquele jovem rico fez. Lembra dele? Ele era jovem e era rico. Imagina o nível de empreendedorismo daquele rapaz, pastor William. E pela história ali, dá uma ideia que ele tinha uma idade próxima de Jesus, que Jesus também era jovem. Jesus estava com 30 e poucos anos ali, ou um pouco menos que Jesus, ou na faixa de idade de Jesus, mas o cara já era rico. E ele vai falar, Jesus, o que eu faço para te seguir? Para entrar no teu reino? Aí Jesus falou, segue aqui os mandamentos. Então, eu falei, eu já faço. Isso aí meu pai me ensinou desde garoto. O que me falta? O que me falta para te seguir? Aí Jesus falou assim, meu filho, só falta uma coisa para você. Vende tudo, que ele era um homem que sabia fazer negócio, doa aos pobres e vem comigo. Gente, se aquele rapaz tivesse feito aquilo, seria o maior exemplo de discípulo de Jesus para a gente poder seguir. Por quê? E o empreendedorismo não é pecado, irmãos. Não é pecado empreender, não é pecado fazer uma empresa de alimentos, né? Nosso irmão aqui, não é pecado. Né? Por quê? Você vai estar conectando pessoas às suas necessidades. Né? Até eu gosto muito de vender e de comprar. Hoje eu parei bastante por conta do meu trabalho, eu não consigo fazer isso, mas eu lembro que eu sempre vendia roupa, carro, instrumento. Pastor Elias, era uma coisa assim para a família, para a igreja. Né? Eu lembro que até em 2008, irmãos, eu fui dar uma consultoria para um pessoal lá da igreja, e a irmã falou assim, pastor Enoque, o senhor pediu para ir no cartório e tirar o protesto de todos os clientes. Eu falei, sério? Sério. Eu falei, você vai fazer? Eu falei, eu vou conversar com o meu sócio, ver se ele aceita. E o sócio não aceitou, ela desfez a sociedade, né, pagou a parte dele ali, e foi lá e fez isso. E aquele período, pastor Elias, irmãos, tinha tanta gente me devendo, na igreja, na faculdade, na empresa, alguns, não lembro da família também se tinha alguém me devendo, mas tinha muita gente me devendo, pastor William, muita gente. E aquilo me apavorava, porque se aqui dentro tiver alguém que está devendo para você,
ela está junto com você nessa reunião. Ainda mais agora que eu fiz você lembrar da pessoa. Olha como é interessante. A pessoa que nos deve, a gente carrega essa pessoa para todos os lugares. Você vai tomar banho, está com você. Você vai dormir, está com você. Você vai numa festa, daqui a pouco a pessoa vem na sua mente. Se aquele abençoado me pagasse, eu ia até trocar de carro, eu ia trocar meu sofá, eu ia pintar minha casa, eu ia fazer aquele curso, eu podia até fazer aquela viagem. Se aquele irmão me pagasse. E eu estava com esse tormento na minha vida, por conta das pessoas que me deviam. E era interessante que essas pessoas me evitavam quando elas me viam. Né? Porque quem deve para alguém, fala que não está, ou desvia, você vai por essa calçada, a pessoa vai por essa para não encontrar. A gente tem essa fuga. E quando eu vim daquela consultoria, o Senhor falou muito forte comigo, Fenoque, perdoa todas as pessoas que te devem. Agora é difícil, hein, pastor Elias? Mas eu fiz aquilo, de verdade, irmãos. Foi uma virada de chave na minha vida. Em que sentido, Enoque? Você prosperou patrimonialmente? Também. Mas eu nem falo isso como bênção, assim, a principal bênção, porque se Deus te abençoar patrimonialmente e você não souber cuidar do patrimônio, ele vai embora. Então, uma bênção que pode ser transformada numa tragédia. Né? Mas eu falo, sabe do que eu adquiri ali naquela experiência? Uma paz. Por quê? Não carregava mais aquelas pessoas comigo. Minha mala ficou leve. Minha bagagem ficou leve. E nessa manhã já é uma palavra de Deus para você. Né? Se alguém está te devendo, tem coragem de aplicar o princípio da oração do Pai Nosso nessa pessoa? Óbvio, se você é um empreendedor, tem uma empresa, tem a questão da necessidade da manutenção da sua empresa. De repente, se você não foi direcionado para fazer essa perdão de dívida para as pessoas que te devem, que precisam receber, porque você prestou um serviço, é uma questão de uma dinâmica de uma pessoa jurídica contra um cliente ou contra outra pessoa jurídica. Mas olha como a dinâmica da liberação da dívida te traz liberdade. Porque a palavra diz assim, na proposta da oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, né, que está condicionando a Deus, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E quando a gente fala devedor, é devedor financeiro, é devedor emocional, é devedor relacional. Quantas pessoas que a gente nem conversa mais porque a gente sentiu uma espécie de um abandono daquela pessoa, né, uma dívida relacional, e você também não quer mais saber desse pastor Elias, pelo amor de Deus, que homem chato, né? Desculpa falando assim, mas você não é que você veio, tá vendo? Está perdoado que você veio, né? Não vou nem poder ter nada contra o Senhor. Mas a gente faz isso. Irmãos, quantas dívidas a gente poderia perdoar, né, para a gente liberar a nossa passagem? Pode falar, meu querido. Uma pergunta sobre isso que você falou. Sim. E se essas pessoas que você perdoou as dívidas, elas viessem te pagar? Você, por o fato de você ter perdoado, você não iria aceitar mais ou você aceitaria? Eu não aceitei. Tanto é que aquelas que eu procurei, foi engraçada a dinâmica dessa experiência. Qual é o seu nome, perdão? Marcelo. Marcelo. Que quando eu procurei a pessoa, né, as pessoas, ela rapidamente falou, calma, Enoque, calma, eu já estou me organizando, eu vou te pagar daqui 15 dias. Eu falei, vira, acho que eu fiquei aqui, eu estou atrapalhando, né? Tá ótimo. Eu falei assim, vira a página. Você não me deve mais. Gente, Deus me levou a falar isso nesta manhã para vocês. Sei que tem um propósito. Eu fiquei livre e eu deixei a pessoa livre. Por quê? Alguém abra Provérbios 22, versículo 7. Não sei se é o 7, o 17 ou o 27. É um desses daí. Se não for o 7, é o 17. Se não for o 17, é o 27. Provérbios 22, por favor. Eu fiquei aqui embaixo para ficar uma coisa mais próxima, tá, pastor? Isso, é o 7, né? Provérbios 22, 7. Pode ler, por favor, pastor Elias. O rico domina sobre o pobre. Tentam emprestado a escravo que empresta. Alguém quer ler mais uma pessoa para reforçar? Tem uma versão diferente ou igual, mas pode ler. 22, 7. Conseguiram entender assim, essa dinâmica? Vamos lá. Quem quer um dinheiro emprestado aqui?
Quem está precisando de 50 reais aqui, agora? Ninguém? Você está precisando? Então, mas eu não vou te emprestar, não. Mas eu vou usar ele como dinâmica. Ele é corajoso. Ó. Eu gostei de você, irmão. Você vai ser abençoado nessa manhã. É igual o cara falar assim, quem quer 50 reais, né? Eu podia ter feito essa dinâmica, né? Mas já fiz a outra. E a pessoa quer, mas não vem buscar. É atitude, gente. É postura. Aqui, irmãos. Está na sua mão aqui, ó. Mas não é empréstimo. Eu estou te dando esse dinheiro. Mas se fosse um empréstimo, você era meu escravo até você me pagar esse dinheiro. Percebe a dinâmica? E olha como isso é sério, gente. Porque isso, eu sou uma agência, eu sou um banco, você comprou um carro financiado comigo em 60 meses. Você é meu escravo enquanto você não quitar. Financiei uma casa em 30 anos, você é escravo daquele banco, daquele financiamento, enquanto você não liquidar. E, na verdade, a gente tem que aprender um pouco, mais maduros ainda sobre essa relação. Na verdade, você não é dono de nada, você é mordomo. Porque também a casa não é sua. Deixa de pagar o IPTU durante 5 ou 10 anos. Cada município tem uma legislação específica. Tem lugar que são 10 anos, tem lugar que são 5 anos. Eles abrem anistia também para você poder quitar. Mas olha a legalidade. E parece uma coisa boba, mas conforme a gente vai deixando essas coisas para trás, é a mesma coisa que eu faço assim para vocês assim, ó. Quem aqui, né, não levanta a mão, mas está com a habilitação vencida? Isso é uma procrastinação. Você vai trazer isso também para outras áreas da sua vida. Né? Ainda mais, o irmão, quem que era do caminhão aqui? Né? O irmão é um condutor de caminhão. Tem que ter uma habilitação específica, tem que ter alguns cursos específicos, tem que estar habilitado para poder ser um caminhoneiro. Porque não adianta você parar na estrada e você pegar uns 50 pila e dar para o guarda, né, para ele ficar quietinho. É corrupção. É corrupção, gente. Então, entende a dinâmica da nossa vida? E tem o outro lado da questão. Eu que devo, e agora? E quando nós devemos? Vou dar uma dica bem importante para vocês. Chame o seu credor para a mesa. Dê satisfação. Pastor Enoque, não tenho dinheiro. Não importa.